No mês que antecede o primeiro turno das eleições aqui no Brasil, uma das maiores expectativas era que houvesse um aumento na volatilidade nos ativos de risco, principalmente na Bolsa Brasileira, o que não ocorreu até aqui. Historicamente, o Bovespa tende a apresentar uma maior volatilidade à medida que as eleições se aproximam, mas a dispersão dos retornos no acumulado de 2022 tem sido relativamente baixa. No mês de setembro, o principal índice da Bolsa Brasileira subiu 0,5% na contramão das principais bolsas globais e está com retorno de 5% em 2022. Por sua vez, o IDIV fechou com variação negativa de menos 1,8% e acumula 9,2% de alta em 2022. Seguindo aqui pelo Brasil, também na contramão das altas dos juros dos Estados Unidos, países da Europa e Inglaterra, os juros brasileiros fecharam em queda, em um mês no qual o Banco Central do Brasil sinalizou uma interrupção, ao menos por hora, do ciclo de alta da taxa Selic, que está atualmente em 13,75% ao ano. Pesaram a favor do fechamento da curva de juros uma menor percepção de risco fiscal, além dos dados de inflação mais fracos lidos pelo IPCA 15, que contribuíram para reduzir as taxas dos títulos de renda fixa pelo segundo mês consecutivo. O dólar segue se valorizando frente às demais moedas globais, com o DXY subindo 3,2%. Contra o real não foi diferente, e a moeda norte-americana valorizou 4,5% no mês, fechando a R$ 5,42 no mercado à vista. Nos mercados globais, a postura mais dura dos principais bancos centrais mundiais, em meio à inflação global persistentemente alta, vem aumentando o sentimento de cautela. No mês de setembro, houve uma série de decisões políticas monetárias por bancos centrais globais, com destaque para o Fed dos Estados Unidos, que aumentou mais uma vez as taxas de juros americanas em 75 pontos base e indicou que vai continuar apertando a política monetária para trazer a inflação para a meta. Já o Banco Central Europeu também optou por mais um aumento agressivo de 75 pontos base, enquanto o Banco da Inglaterra elevou suas taxas pela 7ª vez consecutiva em 0,5 ponto percentual. Com isso, aumentaram os temores de recessão global, que somados às notícias ruins vindas da China e da crise energética na Europa, fizeram aumentar bastante o sentimento de aversão a risco dos mercados, fazendo os principais índices de ações globais voltarem a cair fortemente em setembro. Destaque para as quedas do S&P 500 e Nasdaq, que foram de 8,9% e 9,7% respectivamente. As bolsas da Europa e Ásia também fecharam fortemente negativas, acumulando ainda mais perdas em 2022, o que reflete o pessimismo dos mercados. Atualmente, o mercado precifica uma probabilidade de recessão nos Estados Unidos de 50% no próximo ano, dos 15% estimados no início do ano. Para a zona do euro, os mercados estão atribuindo uma probabilidade ainda mais alta, de 73%. De volta ao Brasil, vamos às urnas com boas chances de que, com um caminho mais claro após as eleições, o apetite a risco possa voltar, sustentando ainda mais o desempenho superior do Ibovespa frente às bolsas globais. Bom, agora que já temos um pano de fundo do cenário atual, é necessário entender como todos esses acontecimentos impactam em cada uma das classes de ativos. Falando inicialmente das alterações das carteiras recomendadas, esse é mais um mês em que seguimos reduzindo a exposição ao risco global, trocando por maior exposição ao risco local, dessa vez reduzindo a classe de alternativos e aumentando a exposição à renda variável Brasil via fundos long only. A redução foi entre 1% e 2% na classe de alternativos, sendo que nas carteiras mais conservadoras, ou seja, na cautelosa e na defensiva, a redução foi de 1%. Já nas mais moderadas e agressivas, como a estrategista, visionária, energética e destemida, a alteração foi de 2%. Além disso, nossas alocações internacionais estão nas mínimas históricas, com alguma predileção para exposição via renda fixa em detrimento à renda variável em todas as carteiras, com exceção da destemida. O retorno esperado para a renda fixa global está em níveis bastante altos. No caso dos retornos para os fundos com hedge, ou seja, com exposição ao dólar, mesmo considerando o menor diferencial de juros Brasil e Estados Unidos, parte importante do retorno, os juros altos dos papéis resultam em uma soma de dois componentes, em níveis significativos. É importante notar que ainda há muitas incertezas quanto ao comportamento das taxas e spreads de crédito, mas acreditamos que o nível atual já está em um ponto bastante atrativo para carregar a posição em um médio prazo. A respeito do novo aumento em renda variável Brasil, vale pontuar que o mercado brasileiro tende a ser mais volátil à medida que as eleições se aproximam. Entretanto, a volatilidade da Bolsa Brasileira não está tão alta quanto os outros períodos eleitorais. No entanto, esse padrão possivelmente pode ser quebrado após o primeiro turno,
como nas eleições de 2014 e 2018, quando a volatilidade só aumentou logo após o primeiro turno, subindo de forma consistente até o segundo turno. Falando da nossa visão por classes, vemos que a renda fixa pós-fixada tende a se beneficiar significativamente do alto patamar de juros. Esse foi um mês positivo para a classe, em especial para os fundos de crédito High Yield e High Grade. O IDEX CDI, índice da gestora JGP para acompanhar o mercado de crédito, apresentou um retorno de 1,29% no mês, contra 1,7% do CDI. Por outro lado, os fundos com exposição à inflação tiveram mais um mês abaixo do CDI, impactados pelos retornos negativos, próximos de zero dos títulos públicos atrelados à inflação mais curtos, ou seja, o Tesouro IPCA. Como referência do mercado de debêntures de infraestrutura, o índice IDA-IPCA Infraestrutura subiu somente 0,29% no mês de setembro. Já para a renda fixa global, vimos durante todo esse ano uma forte valorização na precificação desses títulos, que seguiu durante o mês de setembro, apresentando na mediana um retorno negativo para a classe. Já para os fundos multimercados, os números de fechamento até o dia 29 de setembro mostram que foi um mês positivo, em especial para os fundos sistemáticos, enquanto os fundos do tipo macro e long short apresentaram um retorno positivo, mas ainda assim abaixo do CDI. Avançando para a renda variável Brasil, esse foi um mês em que o Ibovespa apresentou um retorno de 0,47%. Abaixo do CDI. E em nossa amostra de acompanhamento interno de fundos longa base, eles tiveram retornos superiores aos fundos long only. De olho na renda variável global, esse foi mais um mês negativo para a classe, refletindo as incertezas do cenário macroeconômico mundial. E também foi possível ver uma performance negativa nos principais índices ao redor do mundo. Estados Unidos, Europa, Ásia, setembro foi um mês delicado para as bolsas globais. Com os dados de fechamento até o dia 29 de setembro, as carteiras mais conservadoras apresentaram performances positivas, enquanto as mais agressivas refletiram as incertezas dos ativos de risco e apresentaram a performance levemente negativa. Para o investidor que deseja conferir no detalhe o desempenho por carteira, este ficará disponível após o terceiro dia útil e você pode conferir diretamente em nosso portal de conteúdos ExpertPace. Se você for cliente XP, basta solicitar o material em PDF ao assessor vinculado à sua conta. Agora, se você não é cliente ainda, é só acessar esse QR Code que está aparecendo aqui na tela e abrir conta na XP agora mesmo. Desejamos a todos bons investimentos para esse mês de outubro.